No passado distante, existiu um rei formidável, cujo reinado chegou a um fim trágico quando ele foi traído por um inimigo inesperado. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Através de alguma força misteriosa, ele teve a chance de renascer em um mundo cheio de magia. Reencarnado como um bebê chamado Arthur, ele jurou utilizar seu conhecimento passado para ascender à grandeza. Mal sabia ele que essa nova vida traria muitas surpresas. Como rei, Grace sempre desfrutou de uma visão panorâmica de sua cidade. Mas um dia fatídico, a exaustão o dominou, e ele pacificamente caiu no sono, para nunca mais acordar. Sua vida foi tirada por um assaltante desconhecido, deixando para trás uma multidão de inimigos em potencial. Na morte, ele testemunhou a luz mítica no fim do túnel. Quando emergiu dela, viu-se renascido como o bebê Arthur. Os novos pais de Arthur, Alice e Reynolds, eram almas bondosas que o abraçaram amorosamente em sua família. Embora grato por seu amor, Arthur não conseguia esquecer o imenso sofrimento que acabará de suportar. Indefeso e frágil, ele lutou com as funções corporais básicas e a incapacidade de controlar seus movimentos. O forte contraste entre sua forma poderosa anterior como Grey e seu atual estado vulnerável o assombrava. Saiba que nesta nova vida, ele atende pelo nome de Arthur, deixando para trás a identidade passada de Grey. Embora estivesse curioso sobre seu local de nascimento, encontrou consolo no fato de poder entender a língua falada ao seu redor, aliviando algumas de suas primeiras preocupações. A jornada de Arthur, o rei renascido, estava apenas começando, cheia de perguntas, desafios e aventuras mágicas ainda por acontecer. Para a surpresa de Arthur, o mundo em que ele nasceu era muito diferente de sua vida passada. As pessoas neste novo mundo usavam armaduras, carregavam armas e viviam em prédios de aparência antiga, dando a ele a impressão de ter nascido em uma época passada. No entanto, sua teoria foi destruída quando ele testemunhou sua mãe entregando cura mágica. Sim, ele nasceu em um mundo onde a magia era real. Em sua vida anterior, Arthur havia sido um rei poderoso, liderando exércitos, vencendo guerras e se destacando em duelos contra representantes de outros países. Apesar de suas conquistas anteriores, ele encontrou um novo sentimento de orgulho em sua forma atual. À medida que aprendia a engatinhar, sua curiosidade sobre este mundo aumentava e ele começou a se esgueirar para a biblioteca de seu pai à noite. Ele descobriu que estava em um continente chamado Dikaten, composto por 3 grandes reinos: Elenoir, governado por elfos no coração da floresta, Dar, governado por anões nas profundezas do subsolo, e Sapin, o reino humano mais populoso. Ao contrário de seu mundo passado, onde os reis podiam subir ao poder através da conquista, a monarquia de Dikaten era baseada na herança. Arthur também aprendeu que o desenvolvimento tecnológico deste mundo era limitado devido à prevalência da magia. As pessoas aproveitavam uma força interior chamada Ki por meio de treinamento rigoroso para fortalecer seus corpos e armas. Aqui, a força equivalente foi chamada de mana, e não só existia dentro dos indivíduos, mas também os envolvia no ambiente. Mana era usada para fortalecer, aumentar a força, defesa e agilidade, principalmente pelos Yancers. Por outro lado, os feiticeiros manipulavam seu mana para lançar feitiços, muitas vezes focando em um dos 4 elementos. No entanto, alguns indivíduos, como a mãe de Arthur, podiam lançar feitiços diferentes e eram conhecidos como desviadores. A habilidade de usar magia neste mundo era genética, com apenas 1 em cada 100 crianças nascendo com um potencial. Os primeiros sinais de aptidão mágica surgiram entre a puberdade e o final da adolescência, quando seu núcleo de mana foi revelado. O conceito do núcleo de mana neste novo mundo parecia estranhamente familiar para Arthur, lembrando o núcleo de Ki em sua vida anterior. Naquela época, as crianças eram treinadas para reunir e unir fragmentos de seu Ki interno para formar um círculo completo. Aqui, no entanto, eles permitiram que o núcleo de mana se desenvolvesse naturalmente. Intrigado, Arthur se perguntou se poderia replicar o mesmo processo que fazia com o núcleo Ki, mas com mana. Fechando os olhos, ele se concentrou nos fragmentos de mana dentro dele, tentando reunir e criar um núcleo.
No entanto, sua mãe sempre interrompeu suas tentativas. 2 anos se passaram e a mãe de Arthur notou seus interesses e comportamentos únicos. Ele era diferente das outras crianças, preferindo o arsenal a brinquedos e doces, e se esgueirando para o estúdio sempre que possível. Preocupada com seu futuro, sua mãe teve que ser rigorosa para evitar que ele se metesse em encrencas. Ela não podia contar com Reynolds, que até queria ensinar Arthur a lutar quando ele estava engatinhando. Arthur observou as habilidades mágicas de seu pai, percebendo que Reynolds era um Inhancer, alguém que poderia aprimorar suas habilidades físicas por meio de mana. Normalmente levaria 3 minutos de concentração para carregar algumas pedras simples. Seu pai costumava treinar no pátio e muitas vezes fazia uma bagunça. Por exemplo, desta vez ele retirou uma árvore enorme. Sua mãe saiu para ver o que estava acontecendo e Arthur aproveitou isso para continuar seu treinamento. Durante esses 2 anos, Arthur fez um progresso notável com seu núcleo de mana. Ele estava prestes a alcançar o que normalmente levava até a adolescência devido ao lento acúmulo de fragmentos. Arthur conseguiu acelerar o processo e conseguiu em apenas 2 anos. Porém, um dia, durante seu treinamento, ocorreu um acidente desastroso. O poder desperto de Arthur fez com que toda a casa explodisse. Todos ficaram apavorados com a segurança de Arthur e, quando a poeira baixou, eles viram uma criança transformada em pé no meio dos destroços. Sua mãe, Alice, começou a ensiná-lo a ler e escrever, enquanto seu pai, Reynolds, ensinou-lhe os fundamentos da magia e do combate físico. Apesar das dificuldades devido à pouca idade e corpo em desenvolvimento, Arthur estava ansioso para estudar e aprender mais. Neste mundo, a força do núcleo de mana de uma pessoa é determinada por sua cor, começando como preto devido às impurezas e gradualmente se purificando em cores como vermelho, laranja, amarelo, prata e o mais poderoso, branco. Cada cor tem 3 fases, escura, sólida e clara, representando o progresso no poder. Arthur mostrou talento e progresso excepcionais, mas seu pai acreditava que precisava de um mentor adequado na cidade de Shiruz para atingir todo o seu potencial. Os pais de Arthur inicialmente hesitaram em mandá-lo sozinho para outra cidade, mas ele sugeriu que todos se mudassem juntos, resolvendo o dilema. Eles decidiram partir no dia seguinte, junto com seus velhos amigos, os Chifres Gêmeos, que também estavam indo para Shiruz. Animado, Arthur esperava deixar a pequena e pacata cidade para trás e se aventurar em um mundo maior e cheio de possibilidades. No dia seguinte, um orgulhoso Reynolds apresenta seu adorável filho aos amigos, Adam Crance, um Inhancer especializado no uso de lanças, Angela Rosa, uma Selcalcasteira especializada em magia do vento, Durden Walker, um gigante Selcalcasteiro especializado em magia da terra, Jasmine Flamesvort, que além de ser igual a Kami, ela é um Inhancer especializado no uso de duplas adagas. Por último, mas não menos importante, Elenchard, um Inhancer especializado em arquearia mágica. Agora a jornada começa. A estrada para a cidade de Shiruz é longa e perigosa, por isso é prudente viajar com companhia. Durante as noites, os meninos se protegem de animais selvagens e ao mesmo tempo os caçam para comer. Ellen estava curiosa sobre Arthur, então ela começa a conversar com ele, ficando impressionada com suas grandes realizações em sua curta idade. Adam parece estar com ciúmes e pede a Reynolds para treinar um pouco com seu filho. Ele diz sim, mas para ter cuidado. Agora o pobre Arthur terá que lutar. Arthur tenta dizer ao seu pai para não aceitar com expressões, mas seu pai nem percebeu, então dada a situação, ele não tem escolha a não ser lutar. Então, usando seu conhecimento passado, ele assume a posição de combate e ataca imediatamente o ruivo. Adam estava parado confiantemente esperando bloquear o ataque do pequeno, mas Arthur desaparece de repente. Adam não podia acreditar nisso, ele havia se posicionado em suas costas e agora não podia se defender, mas o pequeno Arthur erra e perde o equilíbrio. A batalha continua, Arthur se esquiva elegante. Logo depois disso, ele corre em direção ao seu oponente para derrubá-lo. Uma vez no chão, ele salta para acertar o golpe final, mas Adam estava esperando por ele com um chute inesperado que Arthur mal consegue evitar. Agora era ele quem estava no chão.
O ruivo se aproxima e o ataca com tudo que tem. Felizmente Arthur consegue bloquear, mas sofreu dano por causa de seu pequeno corpo. Seu amigo repreende o ruivo por exceder, mas o ruivo diz que exceder minha bunda. E pergunta a Reynolds que tipo de treinamento maligno ele fez com esse pobre menino para torná-lo um monstro. Mas Reynolds diz que na verdade não ensinou isso a ele. Mas Arthur mente dizendo que aprendeu isso com seu pai e lendo alguns livros, então agora os outros estavam interessados em aprender alguns de seus movimentos e técnicas. Muitos dias haviam passado desde o início de sua jornada, o treinamento que ele estava dando a Ellen. Adam e seu pai estavam progredindo bem, mas aquele que havia avançado mais era Jasmine. Ela havia aprendido algumas técnicas de Arthur. Ela até inesperadamente aprendeu sua maneira particular de correr e com isso, o relacionamento entre Arthur e Jasmine estava ficando mais forte. Ela até lhe deu um presente de aniversário. Sim, o aniversário de Arthur foi durante a jornada. Enquanto estavam a caminho, Arthur estava sendo perseguido por Jasmine que queria sugar todo o seu conhecimento. Alguns bandidos os atacam. Angela protege a carruagem com sua magia do vento e agora todos estão com raiva e se preparam para atacar. O problema é que eles estavam completamente cercados. Eram alguns bandidos que planejavam roubar tudo o que tinham e sequestrar as mulheres e crianças para vendê-las. Arthur estava tão bravo, mas sua mãe não o deixava sair porque ele era apenas um bebê. Por outro lado, seu pai começa a bater nos bandidos como se fosse um esporte, embora quase perca, mas Ellen o salva no último minuto. Jasmine e Ada não ficam para trás, eles estavam pulverizando todos aqueles loucos, mas Jasmine enfrenta um adversário difícil. Era um mago que lutava com um chicote. Sendo um usuário de adagas, a diferença de alcance estava contra ela. Arthur estava pensando em uma maneira de ajudá-la quando de repente seu pai foi ferido pelo líder dos bandidos. Arthur apressa sua mãe para ir e curá-lo, mas estranhamente ela não podia usar seus poderes como costumava fazer. Reynolds diz para não se preocupar, esses ferimentos não eram mortais. Ele até diz ao filho que uma vez que sua mãe terminar seu feitiço ele deveria protegê-la e escapar, já que ele tinha força suficiente para vencer o líder dos bandidos, mas ele não poderia fazê-lo se tivesse que se preocupar com ambos. Arthur se recusa a escapar e diz ao pai que pode lutar e sabe disso, então ficaria lá apoiando-os, e seu pai diz que a razão pela qual ele quer que ele proteja sua mãe é porque ela está grávida. Agora ele entendeu seu comportamento durante toda a jornada e agora aceita sua missão sem dúvida. O inimigo percebe que Alice era uma curandeira, então seu chefe ordena que ela não escape. Arthur começa a correr com sua mãe. Um dos bandidos pula sobre ela, mas Adam impede para que possam continuar se movendo e um arqueiro os atinge à distância, mas Arthur consegue parar a flecha perdendo sua espada no processo. O arqueiro não podia acreditar no que viu. Um gentil parando seu ataque, mas ele consegue pegá-lo com uma flecha e Arthur e sua mãe continuam correndo. Mas Arthur nota algo estranho, os bandidos deveriam ter 4 magos, mas ele só conseguia ver 3 deles. Onde estava o último? E agora no topo da montanha ele vê um dobrador de água. Este sujeito lançou um feitiço sobre eles. Ele poderia parar o ataque se usasse mana, mas sua mãe não seria rápido o suficiente para fazê-lo, então Arthur toma uma decisão, sacrificar-se para salvá-la. Mas uma coisa é certa, ele não cairia sozinho. Então antes de ser atingido, ele amarra um fio de mana em sua faca e incrivelmente consegue pegar o dobrador de água que os atacou. O bastardo tenta agarrar-se a uma rocha para evitar cair, mas não consegue. O gigante tenta salvar Arthur com sua magia da rocha, mas não consegue alcançá-los. Arthur estava feliz porque sabia que todos os outros ficariam bem, mas não podia deixar de se sentir mal porque realmente queria ser um irmão mais velho. E enquanto ele caía, podemos ver um pouco de sua vida passada. Seu mundo antigo era um mundo cheio de problemas, baixa taxa de natalidade e recursos limitados, guerras foram substituídas por tristeza e exércitos para reis. Grey era um rei, mas na verdade, os que governavam eram os membros do conselho, eles eram os que gerenciavam o país, tanto na política quanto na economia. Arthur teve o suficiente disso e um dia decidiu deixar o trono. Ele dedicou toda a sua vida a se tornar o mais forte,
Mas por quê? No final do dia, ele ainda era um órfão que perdeu tudo que amava e se tivesse a oportunidade, daria tudo para voltar a Asper e estar com todos novamente. Mas era impossível. Este era o fim ou talvez não, já que por alguma razão estranha Arthur conseguiu sobreviver. O bandido não teve tanta sorte. O problema é que ele estava ferido e não tinha ideia de onde estava. Com pouca força ele conseguiu comer um pouco e beber água e depois fechou os olhos e descansou. Quando ele acorda, ele se sente melhor e consegue ficar de pé. Ele pega as coisas que ainda funcionam e olhando para trás no que aconteceu, ele não podia acreditar que sobreviveu a uma queda como aquela. Ele não sabia quanto tempo havia passado nem onde estava, mas a única coisa que podia fazer era continuar. Em seu caminho, ele ouve uma voz que estava feliz em vê-lo acordado e perguntou se ele estava bem. Não havia nada nem ninguém por perto que pudesse estar falando. A única coisa que estava lá era o corpo do bandido, então ele ficou assustado e tentou verificar se ele ainda estava vivo. Arthur fica aliviado, mas percebe que essa voz ainda era desconhecida, então ele se guarda, pergunta quem estava lá e se essa pessoa era quem o salvou. A voz diz que sim, que ela o salvou, mas se ele queria saber quem ela era, teria que descobrir quando chegasse em casa. Arthur pergunta por que deveria obedecer e a voz diz que ela é a única que poderia levá-lo para casa. Então a atitude de Arthur muda e ele começa a falar com a voz com mais respeito. A voz gostou dessa nova atitude e mostrou-lhe o caminho. Agora que ele sabia para onde ir, ele começa a se mover imediatamente, já que a floresta é um lugar mais seguro quando há luz. Em seu caminho, Arthur encontra um rio e não pode deixar de aproveitá-lo um pouco. A voz diz que ele é imprudente por fazer isso. Arthur imediatamente cobre suas partes, mas a voz diz que ele não deveria se preocupar, não havia muito o que ver de qualquer maneira. O orgulho de Arthur foi ferido, mas um rei deve sempre estar calmo e sereno. Ele finalmente chegou ao lugar certo e a voz o recebeu. Arthur confuso disse olá para a montanha gigante e a voz disse que seria interessante, mas ela não era aquele monte de pedras. Arthur entrou na caverna e depois de cair finalmente conheceu seu salvador. Ela era intimidadora, ela era uma Pecas. Ela começa a se aproximar dele, Arthur não pode deixar de ter medo e começa a recuar, mas ela realmente queria curá-lo. Então ela diz que criaria um portal dimensional forte o suficiente para enviá-lo para casa. Isso levaria muito tempo, mas enquanto isso ele poderia comer das plantas e especiarias que ela tinha lá dentro. Sua aparência era horrível, mas a verdade é que ela era gentil. Arthur pergunta seu nome e seu nome é Sylvia e agora ele não consegue parar de fazer perguntas a ela, que responde com prazer. Onde eles estavam? Eles estavam em uma pequena zona entre o Clearing of Beas e a floresta. Ninguém conhece essa zona porque ela protegeu. Por que ela estava sozinha? Ela estava sozinha porque não tinha ninguém com quem ficar. Ela tinha muitos inimigos procurando por ela e em sua última luta eles a feriram muito enquanto ela escapava. Por que ela o salvou? Para ser honesta, ela nem sabia, talvez porque foi movida por seu sacrifício e bravura ou simplesmente porque se sentiu sozinha. Agora ela se retira e vai curar sua ferida para poder começar a trabalhar no portal amanhã, mas antes de ir ela lhe disse que sua família e amigos estavam seguros e que ele não deveria se preocupar. Com o tempo, o relacionamento deles ficou mais forte. Quando Sylvia não estava trabalhando no portal, eles comiam, brincavam ou simplesmente conversavam. Talvez ela parecesse o próprio diabo, mas era gentil e delicada. Mas ela também o repreendeu quando ele estava errado, assim como uma mãe faz, como aquela vez em que Arthur mostrou seu ódio pelos bandidos e o quanto ele queria matá-los. Sylvia o acertou, mas disse que ele está certo, eles merecem morrer, mas ele não deve deixar que pensamentos de ódio e vingança dominem sua mente porque isso arruinará sua vida. As horas se tornaram dias e os dias se tornaram semanas. A ferida de Sylvia parecia piorar com o tempo, mas ela disse para ele não se preocupar, que era normal. Normalmente sua ferida ficaria infectada, mas nada com que se preocupar. Ela estava se perguntando sobre seu núcleo porque normalmente os humanos crescem o deles aos 12 ou 13 anos de idade,
Então por quê? Um orgulhoso Arthur diz que é um gênio, então Sylvia diz que talvez ele pudesse aprender com isso. Era uma luta para absorver mana enquanto se movia. Mesmo que ele seja muito bom em lutar, Arthur não consegue entender como ele é capaz de fazer isso, e Sylvia explica que o modo de pensar dos humanos é muito plano quando se trata de mana e é algo muito básico para as bestas. Eles aprendem naturalmente, mas porque os humanos demoram muito para despertá-lo, eles não conseguem compreendê-lo bem. Mas esse não é o caso de Arthur e ele talvez pudesse fazê-lo. Então, animado, ele começa a praticar, mas é mais difícil do que ele pensava. Mas com o tempo ele finalmente consegue fazê-lo. O problema é que quando ele vai contar a Sylvia, ela cai no chão em uma poça de sangue. Arthur corre imediatamente para ajudá-la. Ele não conseguia entender por que sua ferida piorou tanto, então ele olha para o portal e vê que está terminado, e então ele entendeu. Ela estava se sacrificando para criar o portal. Sylvia diz para ele se acalmar, não chorar mais, eles tinham pouco tempo juntos e não havia sentido em desperdiçar o tempo se culpando. Mas Arthur diz como não, ela estava morrendo apenas para ajudá-lo. Ela diz que na verdade ele está fazendo um favor a ela. Agora ela poderia sair daquela caverna mais rápido e Sylvia mostra sua verdadeira forma, ela era um dragão. Arthur ficou sem palavras e mesmo que tivesse muitas perguntas, não havia tempo. Sylvia tinha que usar sua forma real para completar o portal, mas agora que ela tinha mostrado sua forma, eles viriam atrás dela. Arthur não conseguia entender nada. Mas ela tira o que parece ser um ovo e dá a ele junto com uma pena que deveria esconder sua aura. Então ela toca seu peito e algumas marcas aparecem em suas mãos. Sylvia diz que com isso tudo será revelado no momento certo. O portal estava pronto e ela não teve tempo de levá-lo diretamente para casa, mas ele deveria ser capaz de chegar a um lugar com humanos por perto. De repente, destroços começam a cair e uma voz sombria é ouvida. Alguém havia aparecido para levar Sylvia, era outra P.E.K.K.A. Então Sylvia lançou um feitiço que parecia parar o tempo e ela se desculpa com Arthur porque a verdade é que ela prolongou o tempo ao fazer o portal apenas para passar mais tempo com ele, e como último favor ela pede para ele chamá-la de avó, e entre lágrimas ele diz para esquecer isso, que ela tem que aproveitar já que o tempo foi parado para escapar de lá. Ele não se importava com o passado, mas Sylvia diz que não pode fazer isso e o empurra para o portal. Arthur aparece em um lugar desconhecido. Ele estava no chão e não tinha motivação para se levantar. Sua mente estava melancólica sobre aqueles 4 meses que viveu com ela, mas algo faz se levantar, era a voz dela. Ela sobreviveu, mas não realmente. Era apenas uma mensagem deixada por ela. Era um pouco frustrante, mas Sylvia diz que ele não está pronto para a verdade. Seu corpo era de uma criança e mesmo com seu núcleo sendo vermelho escuro, ele não era forte o suficiente. Antes de morrer, Sylvia deixou-lhe um presente, sua vontade especial. E diz que seu futuro desenvolvimento como mago dependerá de como ele usa bem seu presente. Mesmo que Arthur não se importe, ele queria que ela estivesse viva. Sylvia podia ver como Arthur poderia estar se sentindo, dor, raiva, culpa. Mas ela lembra que ele tem uma família para cuidar e um propósito a cumprir. A única coisa que ela pede é que ele se torne um homem do qual ela e seus pais possam se orgulhar. Por fim, ela diz que ele receberá mais notícias quando seu núcleo passar da fase branca. Nesse momento ela explicará tudo, mas a coisa mais chocante é quando ela se despede chamando de Rei Grey. Agora Arthur está cheio de perguntas. Desde quando ela sabia sobre sua identidade? Como ela sabia? Mas era inútil. Ele não receberia respostas. Ele prefere se levantar e começar a explorar a floresta para saber onde está. Ele sobe até o topo de uma árvore e percebe que está dentro da floresta Elshire. Sylvia disse que o enviaria para um lugar perto de humanos, então ele não entende por que está lá e de repente ouve um grito. Talvez ele pudesse ser amigo deles, mas quando ele se aproxima algo o perturba. Então ele ouve atentamente e suas suspeitas são confirmadas. Eles eram traficantes de escravos. Eles estavam felizes porque pegaram uma elfa fêmea.
As elfas fêmeas valem muito no mercado, especialmente esta, porque ela era uma criança e provavelmente era virgem. Arthur estava muito bravo, mas olhando pelo lado bom, era uma oportunidade para ele se desestressar um pouco. Arthur queria matá-los tanto, mas não agiu imediatamente. Mesmo para ele, enfrentar os 4 seria difícil, então ele seguiu, esperando por uma oportunidade, comendo energia para então fazer um movimento. A noite havia chegado e era agora ou nunca. Arthur pegou algum tipo de semente e jogou para distrair os lobos, e sim, eles parecem um cervo, mas são lobos mágicos. Os lobos começam a se comportar como loucos e assim como ele queria, um dos sequestradores sai para tentar acalmá-los. Arthur não tinha nenhuma arma, então teve que usar um método de seu mundo antigo. Ele não sabia se funcionaria, mas felizmente funcionou. Ele criou uma faca mágica usando apenas sua mana. Silenciosamente ele desceu da árvore e antes que o cara pudesse falar ele o matou. Agarrou-o antes que ele caísse no chão para evitar barulhos e agradeceu-lhe pela arma. Agora os lobos estão cuidando do corpo. O cara levou muito tempo para voltar, então um dos outros sequestradores sai para ver o que aconteceu. Quando ele vê aquela cena, não pode deixar de ficar chocado. Enquanto eles dormiam, o elfo coloca seu plano em prática quando começa a gritar por ajuda. Os outros 2 caras acordam e começam a procurar seus amigos. Um deles vê Arthur e corre em sua direção, mas Arthur é mais poderoso e o deixa fora de combate facilmente. O cara grita de dor alertando o último deles. O cara avisa que o garoto era um mago, mas em vez de ficar com medo, o bastardo fica feliz. Um garoto mago é muito raro e ele pode ganhar mais dinheiro com ele do que com a garota. Então ele mostra que também é um mago e pede para evitar ser ferido. Num piscar de olhos ele fica atrás de Arthur, mas ele desvia dele. O cara corre novamente, mas Arthur quebra seus quadris com uma pedra. Ele também jogou a faca, mas o bastardo a pegou como se fosse nada. Ele era rápido. Nosso protagonista consegue se defender, mas ainda assim é atingido por um chute e o cara agarra sua perna. Ele acabou de pegar sua mina de ouro, mas Arthur teve uma ideia: condensar sua mana e criar uma espada. Era bastante semelhante à magia do vento. Talvez a magia do fogo também pudesse ser condensada assim, então ele tenta e consegue criar uma forte explosão. Agora o cara estava realmente furioso. Ele não se importava em vendê-lo, ele ia matá-lo. Arthur aproveita a abertura da defesa do inimigo e finaliza a luta. O último bastardo pede perdão, mas Arthur não tem misericórdia para pessoas como eles. Foi difícil, mas ele finalmente conseguiu. Agora ele vai até a criança e com um sorriso no rosto a liberta. Mesmo que ele a carregue vendado o tempo todo, ele não quer que uma criança veja toda aquela cena terrível. Depois de uma longa caminhada eles chegam a um lugar seguro e Arthur tira a venda dela. A menina fica emocionada e agradece por tudo. E vamos ficando por aqui, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder a parte 2 desse Mauá.